Ah lá, já estamos ao vivo. Boa tarde a todos. Quando você conseguir entrar, pode mandar então. Dá um delay, não tem problema. Boa tarde. Lá. Acho que agora foi. Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos. Ah, agora deu certo. Boa tarde, Camille. Seja bem-vinda. Bom, nós estamos transmitindo então em dois canais, aqui no Instagram e também no YouTube. Vamos iniciar o do YouTube então, ao mesmo tempo. Boa tarde, sejam bem-vindos. Ótimo. Já estamos ao vivo então nas duas plataformas, YouTube e agora aqui no Instagram também. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a Camille, primeiro pela sugestão do tema, que é muito prudente, né, falarmos sobre essas dificuldades, né, e realmente é difícil em alguns momentos a gente encontrar uma palavra que descreva aquilo que a gente está sentindo, né? A gente vai conseguir construir bastante, acho que esse é um assunto bem importante. Então, o tema foi muito prudente, Camille. Antes que a gente comece, então, para as pessoas que ainda não te conhecem, estão aqui pelo YouTube ou também pelo Instagram, fale um pouquinho mais de você. Para quem não me conhece, eu sou a Camille, sou terapeuta homeopata, também trabalho com a parte de aromaterapia, também sou psicanalista, também estudante da psicanálise, assim, também né, fazendo parte aí. Então, achei importante esse tema também, porque eu vejo, assim, até por mim mesmo, né, igual a gente tem muita dificuldade, às vezes, de entender, né, o que a gente está sentindo. E aí, muitas vezes, pela parte da homeopatia, eu também posso falar a grande procura daquilo que muita gente sente, né, dos sintomas ali, e a pessoa, às vezes, não consegue olhar que há uma parte emocional, né, nessa questão dos sintomas. Então, ficam ali na procura, mas às vezes não acham, né, porque está numa causa emocional de sentimento. Exatamente. E você é da onde? Para as Eu pessoas sou daqui saberem. eu sou daqui de São José do Rio Preto mesmo, sou casada, né, mas atendo todo o Brasil, porque a gente tem a partir da também online. Isso, então abaixo aqui no YouTube fica também o contato da Camille do Instagram. E para quem está por aqui também vai ficar disponível. Para quem quiser entrar em contato, a homeopatia é uma boa alternativa, né, para a gente conseguir também trabalhando aí com as emoções, com tranquilidade. É algo mais natural, não tão agressivo para o organismo, então faz muito bem. Bom, vou começar então uma reflexãozinha sobre a proposta do tema e aí a gente vai construindo conforme as coisas forem evoluindo. Quando, nós, quando veio a sugestão, né, é claro que a gente vai voltar um pouquinho para o atendimento, porque é um lugar que a gente se depara mais com essa dificuldade. Às vezes você sente uma angústia, uma dor, e eu só consigo dizer assim, eu vou buscar para um profissional, e como você também da homeopatia, também quanto psicanálise, também precisa entender o contexto do que o sujeito está vivendo. Não é assim? Então, qual que é a estrutura? O que tem acontecido na família, no entorno, no ambiente onde esse sujeito está inserido? E quando a gente olha para isso, e eu busco por um profissional, às vezes eu chego lá e falo, e aí, como que eu explico isso? Como que eu explico esse desconforto que eu estou tendo, né? E que, a priori, eu não sei nem de onde vem, não sei como começou, não sei por que estou sentindo, eu só consigo chegar e dizer assim, eu tenho ficado angustiado. Mas o que é angustiado? É uma única palavra que eu consegui dizer naquele momento e às vezes eu não consigo ir para além disso.
Às vezes a gente ouve assim, eu estou sentindo um nó na garganta, eu tenho sentido falta de ar, no sentido que não seja nada fisiológico, né? Mas como se fosse uma pressão ali no peito, que já possa ter feito todos os exames e que nesses exames não tenha se apresentado nada em questão, né? É, assim como também eu posso descrever como um vazio, estou me sentindo, tem um vazio aqui dentro. E são coisas que, principalmente na psicanálise, a gente não tem um exame que possa ser pedido para que eu identifique aonde está essa dor. Né? Enquanto profissional, eu não consigo pedir uma ultrassonografia, não consigo pedir um raio-x, não consigo pedir exames de sangue para ter ali um norte com que pegar. Né? Então, assim, localizar exatamente, falar do ponto, olha, esse é o ponto da sua dor ou do seu desconforto. Então, para os dois lados, aprender a identificar o que eu sinto, comunicar, e aprender também a ouvir aquilo que está sendo comunicado e solver isso. Desculpem o helicóptero do momento. Né? Enfim, então assim, é difícil eu descrever para o outro aquilo que eu estou sentindo, né? Até mesmo algumas reflexões que a gente faz com os pacientes, em que momento que você tem sentido isso? Em que lugares? Você consegue identificar? E isso são coisas que às vezes a pessoa nem parou para pensar. Não sei, parece que é o tempo todo, né? Não consigo me lembrar de onde surgiu isso ou quando começou, né? Faz sentido, Camila? Faz todo sentido. Eu vejo que muitas vezes a procura da pessoa, assim, quando vem a procura, né, pela questão da homeopatia, geralmente elas já passaram por vários tratamentos antes, né, e que não deram certo, não tiveram êxito, né, e muita gente me fala assim, mas, né, como que vai, como assim, a última alternativa está sendo você, porque eu já tentei de tudo, né, e não deu certo. Então, assim, eu já fiz vários exames, igual você falou, e nunca deu nada, né? Eu não tenho nada, mas por que eu continuo sentindo isso? Né? E aí a pessoa, às vezes, vem para a homeopatia achando que é simplesmente eu só também passar uma medicação. E que nessa medicação, ela vai, é como se ela não fosse sentir mais nada. Então, muitas pessoas têm essa ideia, mas eu não quero sentir mais nada. Né? E eu sempre falo para a pessoa assim, é impossível. Eu gostaria também, né, de não ter alguns sentimentos do que eu tenho, a gente apertar um delete ali e aquilo sumir, né? Quem não gostaria? Só que a gente não tem essa opção. E remédio nenhum, seja tanto da parte alopática quanto da parte homeopática, não vai. Ela vai amenizar sintomas. Né? Então, ali ela vai te auxiliar na questão, por exemplo, a ansiedade, não é que a pessoa não vai ter mais ansiedade. Até tem uma brincadeira ali no Instagram que eu sempre vejo que ela é uma reação normal do organismo de defesa. Né? Então, assim, faz parte. Então, a pessoa ela não vai deixar. Né? Ela precisa ver o que essa ansiedade está causando. Então, por exemplo, ela pode dar no físico, falta de ar, né? Ali uma dor de estômago, dor de cabeça. Então, é nesse sentido. É isso que a homeopatia vai tratar. Então, não é que a pessoa ela vai tomar um medicamento e não vai ter nunca mais a ansiedade, ou nunca mais ela vai ter tristeza. Então, quando eu tenho até uma forma, né, diferente de trabalhar, porque eu vi a necessidade disso na questão até dos próprios estudos meus, né, com vocês, eu vejo a necessidade que a pessoa tem de ser acolhida ali naquele momento. Né? Por exemplo, ela não está entendendo tudo que ela está sentindo, ela não deu conta de saber, né? Muitas vezes, então a gente vai sempre conversando. Então, a minha forma de trabalho é nesse sentido. Né? Eu faço tanta medicação, mas ali eu faço um acompanhamento e semanalmente a gente se encontra para fazer a terapia. Eu acho que é essencial. Então, assim, para a gente estar vendo ali, construindo o pensamento juntos, né, e tá buscando por que a pessoa está sentindo, né, dela estar se conhecendo, dela estar vendo as limitações dela, então aí ela vai entendendo, né, e vai fazendo todo um sentido, porque muitas vezes as pessoas me dão um respaldo sobre isso, né, realmente, olha, eu percebo que eu sinto isso quando eu tô assim, né, faz todo sentido, e muitas vão ali já conseguindo, assim,
sabe enxergar de uma outra forma, que elas veem que vai modificando. Então, muitas vezes até a pessoa brincar comigo. Teve uma paciente minha que ela brincou comigo, ela falou assim, esse veneninho que você deu aqui, ó, não sei não, isso aqui tem alguma coisa, porque eu já me sinto melhor. Mas porque não é só a medicação, né? A medicação, ela faz ali na questão do físico, mas o emocional é aquilo que a pessoa mesmo faz. Então, não sou nem eu, né, que passei, ali é a pessoa trabalhando essa questão emocional e eu estou andando junto com ela, né? E assim, é a mesma coisa que acontece também comigo, porque muita gente acha que a gente também tem a vida perfeita, né? Eu acredito que você também tenha muito, até que a gente tem essa visão, né, de psicólogo que é a pessoa mais resolvida do mundo, né? Não tem problemas, os sentimentos, então todos controlam, sobre tudo, mas a gente não tem esse controle. Então eu vejo assim muito essa questão dessa cultura, né? E muitas vezes as pessoas chegam muito perdidas, angustiadas mesmo, por não saber, não conhecer, e aí sempre me perguntam assim, mas como eu faço? O que eu faço então? Né? Naquele desespero por uma resposta, como se você desse realmente um diagnóstico, ó, você tem isso. Então eu vejo que as pessoas também têm essa necessidade, né, de que você rotule algo ali que justifique tudo que ela está sentindo. Quando, na verdade, não tem uma justificativa muitas vezes. Não tem E nenhuma. muitas vezes é muito bem colocado, Camille, porque assim, às vezes as pessoas se cobram para dizer assim, o que é isso? Qual é o nome disso que eu estou sentindo? Né? E, por exemplo, vão existir angústias que não vai ter uma outra descrição a não ser angústias. Aquilo que a gente tem cultuado no GEPA, ele estaria dentro da proposta do Bion, que fala sobre as cotas na personalidade, que seria exatamente o que você trouxe. Então, assim, uma parte de angústia não vai desaparecer. Uma parte de histeria, que seria essa conversão para o físico, seriam os sintomas físicos que nos exames não aparecem, mas o corpo sofre com isso, ele sente, né, aqueles desconfortos. E isso acontece, então uma cota não vai desaparecer. A gente vai conseguir um equilíbrio entre cada parte. Né? E muitas vezes as pessoas procuram por esses nomes como se eu soubesse apenas o nome daquilo, a origem daquilo, fosse resolver o problema. Né? Isso é só uma parte. Eu identificando e abraçando a minha história, identificando como foi que eu cheguei até aqui. Né? Eu sinto desconforto em determinados momentos, mas qual que é... A gente tem sempre o ônus e o bônus da situação. E toda situação ela tem a sua dificuldade. Viver é difícil. A gente tem que lidar ali com o tempo do outro, né? A forma como o outro vê o mundo, o ritmo. É difícil. É difícil ter que esperar o tempo das coisas, que não é o nosso tempo. Nós gostaríamos que tudo fosse num piscar de olhos e se resolvesse. E justamente também no tratamento. Né? Muitas vezes essa ansiedade que a psicanálise vê como culpa, né, vem ali no sujeito tão frequente e ele acaba se cobrando por ter cobranças. Né? A gente só vai criando, vai virando uma bola de neve maior, porque eu tenho que ter essa vida perfeita que eu vejo nas redes sociais, eu tenho que ter essa maturidade, essa ansiedade de que parece que está todo mundo produzindo, está todo mundo fazendo um monte de coisas e parece que eu estou estagnado, paralisado. Né? Até mesmo assim, tem sido comum ouvir o sujeito buscou pela psicoterapia, que às vezes ele busca pela homeopatia, mas você vai ouvir, eu não tenho me cuidado. Né? Então, poxa, você está vindo aqui, então isso é um cuidado. E um cuidado difícil, um cuidado doloroso, que é falar sobre aquilo que se sente, em alguns momentos, sem ter como dizer aquilo, como expressar. Às vezes eu vou falar sobre a minha angústia com choro. E aí tem muito paciente que não se permite chorar, porque tem essa ideia da sociedade de que o sujeito não pode chorar, né? Chorar é para os fracos, ou significa que você está depressivo. E chorar, na verdade, é uma necessidade, é preciso, né? É como se fosse um... Eu uso um exemplo um pouco grosseiro, acho que a gente já conversou bastante no grupo sobre isso.
sobre o choro, para mim, como faz sentido, né? É, quando nós estamos num lugar muito quente, o nosso organismo ele tem mecanismos para nos preservar. Então, se o local está muito quente ou se você está fazendo algum tipo de atividade física, você tem o suor como resfriamento do corpo, né, da superfície, para que não tenha um colapso ali naquele momento mais que exige mais do físico. E quando a gente pensa nas questões da alma, nas questões da psique, que é como nós vemos, lembrando que a psicanálise, para aqueles que não têm conhecimento e estão nos acompanhando aqui, nós não estamos falando de partes cerebrais nesse momento, né? Nós estamos falando de algo que transcende o meu físico, de algo mais próximo da alma das formulações religiosas. Então, quando eu tenho uma sobrecarga emocional, quando houve um acúmulo por muito tempo, então eu estou acumulando feridas ali, né? Não se tornaram cicatrizes para que eu pudesse caminhar. Quando tem esse excesso, o choro é inevitável. E às vezes você não consegue nem identificar o motivo, é só aquela explosão que precisa sair. Então, precisa acontecer, né? Conter o choro é também adoecer. Então, se ele tem ali, se é uma função do organismo para trazer um alívio, né? Que chore. E às vezes a pessoa se desculpa, né? Ah, eu começo a falar, eu começo a chorar, me desculpa por isso. Então, não precisa pedir desculpa, é isso mesmo. Deixa sair. Faz sentido? Mas sim, eu acho que isso vem já desde criança, né? Porque desde criança, quando a criança ela tem um choro, os adultos sempre às vezes têm aquele costume de falar, mas por que você tá chorando, né? Para de chorar, né? Ou engole o choro, né? Como que engole um choro, né? Então a gente já é cobrado assim nesse sentido desde pequeno, como se a gente tivesse que ser forte, né? E que a gente não pudesse sentir. Então, a gente não pode demonstrar ali sentimentos. Então eu vejo assim, muito nos meus atendimentos, até as pessoas há uma dificuldade imensa de falar sobre si. Então aquele nunca parou nem para olhar assim, né? Eu tenho mais facilidade em olhar e falar do outro, mas eu não tenho facilidade em olhar e falar de mim. Então, quando você vai fazendo perguntas, eu vejo uma dificuldade enorme nas pessoas em falar sobre si mesmo, né, daquilo que está sentindo, ou de olhar, às vezes porque também tem aquela, naquele sentido, né, dói tanto que eu também não quero olhar, né, não quero ficar olhando para minha ferida, então é mais fácil eu fugir ali e falar que é uma culpa do outro, né, aquele, como diz o ditado, a culpa é minha colocando em quem eu quero, então eu falo ali que é do outro, né, eu não olho ali que é algo meu, né, olhar para dentro, né, tem aquela frase, quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta, né, só que esse olhar para dentro realmente é difícil, né, é doloroso, acho que só quem está no processo terapêutico ali consegue entender melhor um pouquinho, que é muito difícil realmente você entrar em contato com as feridas, você começar a se conhecer e olhar, porque aquilo é muito fácil. A gente para e olha e fala assim, nossa, mas eu achava que era por isso, né? Eu achava que era uma culpa do outro, eu achava que o outro era responsável nisso, foi por eu ser feliz, né? Como assim? É tudo por mim, né? Como assim eu sou responsável e eu não estou conseguindo fazer por mim? Então aí já começa a vir a culpa também. No sentido assim, ah, então eu sou culpada, né? E é difícil a gente olhar e dar conta disso. E nas questões dos sintomas, quando eu vejo que já vem muito à tona, é porque algo já está já muito de lá de trás. Né? E muitas pessoas às vezes até fazem, não faltar também na parte do sentido assim, tem pessoas que até fazem exames e realmente já dão exames, porque já está vindo já há tanto tempo que não tem como, né? Eu lembro até de um colega nosso, que é o do Ricardo, no curso dele, ele até comparou a gente, falando um pouco sobre isso na questão emocional, onde ele fala assim, é igual um carro, né? O carro, para funcionar, ele precisa ali de todas as peças em conjunto, funcionando ali certinho, e assim é com a gente, né? Quando algo não vai bem, as outras partes, elas não vão funcionar bem. Então, assim, se o meu emocional, ele já não está bem, ele já vem dando as falhas, vamos dizer assim, ali atrás, não tem por onde, o corpo ele vai responder por isso, né? Então o corpo ele vai sentir. Então muitas vezes eu vou ter uma gastrite, um exemplo, né? Uma
Vamos lá, outra doença, caso da ansiedade, eu vou ter uma crise de enxaqueca, eu vou ter talvez um ataque cardíaco, aí parece que eu estou tendo, né, um infarto, vamos dizer assim, tem muita gente que começa a ter asma, crise de asma, tosses que nunca cessam, né, eu tenho uma tosse que ela nunca cessa, e eu faço exame, eu não tenho nada no pulmão, às vezes eu até acabei adquirindo depois. Até mesmo a gente vou faltar a questão do câncer, né, muitas vezes as pessoas tem já muitas pesquisas científicas que faltam nessa questão, que tem muito a ver também, além do fator genético, né, que eles falam, mas eu acredito mais que seja muito mais emocional até do que genético, né, e já foi comprovada essa parte também da questão emocional. Né? Então, assim, eu acredito que a pessoa ela deva ter uma predisposição, né, no sentido da parte genética, e que a parte emocional influencia. Então, tá vendo? É tudo em conjunto. Não tem como algo funcionar e outro não. É junto ali, né? Então, nós somos nesse sentido. O que vejo que muitas pessoas, até mesmo como você citou, tem uma questão imediata, né? Eu quero resolver, eu quero tirar, porque aquilo me sufoca tanto que eu não quero me permitir passar pelo processo do sentir. Eu quero algo imediato porque eu não quero mais sentir. Só que é necessário sentir, né? Então, até mesmo na questão do luto, na questão da tristeza, então muita gente ela não quer, só quer a parte boa. Mas até esses dias, até no mesmo no meu Instagram, eu até faltei um pouco sobre isso, numa reflexão minha mesma, até que eu fiz ali, falando um pouco sobre isso. Eu estava refletindo, até mesmo a gente vem refletindo, né, na vida, assim, a gente vai refletindo mais, no sentido que a gente só consegue uma mudança nossa passando por esses momentos difíceis, porque naquilo que está bom, eu já vejo que não preciso mudar, para que eu vou mudar o que está bom? Então eu me acomodo ali. Né? Agora, à medida que eu tenho uma dificuldade, que eu vejo que algo não está bom, que algo está ruim, é que me cutuca para uma mudança. Então, basta que eu olhe para mim e faça algo por mim. Mas, às vezes, o sujeito também não dá conta. Então, aí tem essa parte de não dar conta de olhar para si. Né? E aí, tudo bem sobre isso também. Né? Porque cada um tem um tempo. Aí só tem que se respeitar. Então, é onde entra a parte, vamos supor assim, só na questão da medicação para aliviar um sintoma ali. Mas deixando sempre claro que quando é uma questão muito emocional, sem ela resolver essa questão também, vai voltar. Então, assim, hoje ela pode resolver ali a dor do estômago, mas amanhã vai surgir uma dor de cabeça, uma falta de ar. Então, vai continuando. E a pessoa fica nesse ciclo, né, de vícios até de remédio, de medicamentos, no ciclo de seus de doenças, de sintomas, em que ela sempre vai buscando, quando na verdade ela tem que buscar assim. Exatamente, muito bem colocado. E respeitar o tempo e aquilo que se sente, acho que você tocou num ponto importante, que é sobre a dor e o tempo e a diferença entre viver a dor e só sentir a dor. Então, às vezes a pessoa ela só está sentindo a dor, mas ela não se permitiu ainda viver a dor. Que seria a gente se permitir entrar num processo de luto, mas para isso também precisa de uma estrutura interna. Porque no processo de luto, e quando a gente está falando disso, a gente está falando de qualquer situação, seja a perda de um emprego, a mudança de cidade, uma mudança de casa, uma mudança das pessoas com quem você morava, rupturas de relacionamentos de amizade, relacionamentos amorosos, né? Ruptura com a família também. Então, assim, qualquer que seja o vínculo que aquilo tenha deixado de fazer parte do meu dia a dia, isso vai provocar uma dor. Porque eu tinha ali um vínculo que estava sendo nutritivo, uma constância, isso de repente não está mais ali. Então, gera uma dor. A partir dessa perda, dependendo de como eu me vejo, dependendo se eu tenho ali autoestima, dependendo se eu estou me reconhecendo, se eu existo, vai doer, né? Aquela pessoa, aquele lugar não estar mais ali, dói, né? E leva um tempo para que você possa lidar com essa dor, com esse distanciamento. Né? Então, respeitar esse tempo, sem querer rotular e já deixar que isso se torne como uma doença, né? Então, estar triste não é estar doente,
estar triste faz parte da vida, são as frustrações, e nós nos frustramos o tempo todo, né? Então, isso é natural. Então, é como eu enxergo essa perda. Eu continuo existindo? Até a gente estava vendo no grupo essa semana sobre luto e melancolia, né? E no luto, algo do mundo externo morreu, desapareceu, não está mais presente, isso me faz falta. E quando a gente fala de um processo de adoecimento, que já seria num estado de melancolia, nós estaríamos falando de uma paralisação, onde o meu mundo interno se torna empobrecido e morre. Porque quando eu tinha um vínculo com aquele sujeito, né, com aquela situação, a gente chama de objeto, quando eu tinha um vínculo ali com o objeto, eu não existia. Eu estava sendo um reflexo do outro. Aquele sujeito que vive para o trabalho, né? Aquele sujeito que vive para o outro. Ele não está existindo. Então, isso é muito importante. Eu olhar para mim. E esse o cuidado. A homeopatia auxilia nesse processo de mais tranquilidade, para que eu possa criar um fôlego. E no processo de análise, eu vou olhar, eu vou me ouvir. Aliás, a gente está falando da dificuldade da tradução, né, de palavras, e eu acho interessante quando o Bion diz assim, não tem palavras que dê conta para o inconsciente. Né? Então a gente está falando assim, eu preciso ir para além daquilo que eu estou dizendo. Até no processo a gente trabalha muito mais com aquilo que é latente do que com o manifesto. O que é o manifesto? É o que eu estou dizendo. Estou contando aquela história, olha, aconteceu tal coisa no fim de semana, nananana. Agora, o que eu não estou contando? Qual é a parte que eu estou modificando para dar conta daquela realidade? Que parte disso tudo é ilusão? Né? Por que eu falo sobre ciclano? Né? E aí eu tô falando de mim. E aí você trouxe um ponto importante, Camille, falando assim, a culpa é do outro. Eu estou sentindo essa dor por causa do outro. Né? E vai lá e fala desse outro. Né? E não existe ninguém ali em análise. A gente está só se projetando, falando de si mesmo e colocando, e não dando conta naquele momento de se responsabilizar. Então é mais fácil, dói menos se tiver com o outro ali, né, olhando, atacando, vivendo, e eu não preciso me responsabilizar por coisas que eu não tenho feito. Eu acho que a gente consegue entrar também num ponto importante, que seria, se nós estamos falando de olhar para mim, né, de aprender a dizer aquilo que eu estou sentindo. Então, o que eu estou sentindo? Eu estou com raiva, eu estou com inveja, eu estou com ciúmes, eu estou com medo, eu estou com saudade, né? Eu estou triste. Qual que é esse sentimento? Que às vezes a gente tenta abafar com outras coisas, né? Quando a gente olha para isso, a gente precisa entender a origem disso tudo, né? E o quão importante é a função materna para uma criança, para o início, para que essa criança passe, então, a aprender a identificar aquilo que ela está sentindo. Então, a mãe auxilia nesse processo. Né? No momento em que eu trago um limite, no momento que a criança precisa lidar, e aí você pode falar com mais propriedade sobre isso, né? Com a experiência com os dois pequenininhos, de estar ali, então dói na mãe às vezes ter que trazer um limite, ter que dizer um não, como uma extensão do amor. E tudo isso faz com que a criança pare e olhe para ela, né? Sei que você está com raiva sobre isso que aconteceu, mas nem tudo na vida vai poder ser seu, você não vai poder ter tudo, né? Então, essa identificação, assim, de olha, eu estou te acolhendo, estou te ajudando a identificar e a me dizer, então, né? O que você está sentindo, o que você precisa. Isso é muito importante para todas as relações. Faz sentido? Faz sim, faz todo sentido, né? Eu vejo que essa parte onde há uma falha, vamos dizer assim, e não uma culpa, né? Eu acho que é aquilo que você sempre fala também, que é o que a pessoa dá conta, né? Na minha visão, acho que seria, assim, primordial se todos conseguissem fazer a terapia, né? Que as pessoas ainda têm uma visão de que a terapia é só quando você tem um problema, às vezes tem aquela visão, né? Mas eu não tô louca, não tô doente, então não preciso de terapia, né? E eu acho que é muito assim, até nessa questão materna, eu vejo assim, há uma cobrança da sociedade, enfim,
e até mesmo da pessoa, quando ela tem, né, um filho, pela responsabilidade em si que você tem, que é uma responsabilidade muito grande, então você já se cobra e há uma cobrança por trás da sociedade, né? De que você tem que amamentar de tal forma, que você tem que educar de tal forma. Se o seu filho faz uma birra ou ele grita, a culpa é da mãe, né? Não é o sentimento da criança, é a mãe que não soube educar, é a mãe que não está ali falando, então já há essa cobrança, né? E é sempre mais da mãe, sendo que tem a mãe e o pai, né? Então vamos falar assim, mas é sempre só da mãe, né? O pai, ele é só um coadjuvante ali pela sociedade, vamos dizer assim. Mas a função dos dois ali, eu vejo que é muito importante, né? Faltando assim nesse sentido. Então, há essa cobrança. A mulher em si mesmo, quando ela se torna mãe, ela se cobra de tal forma, desse jeito, que ela também vai se sentir no culpa. Então, há uma culpa assim, quando eu não consigo lidar com aquele sentimento do meu filho, porque eu mesma não estou conseguindo lidar com o meu sentimento. Então, eu me cobro com aquilo, né? Como assim? Eu não estou entendendo uma criança, né? A criança é uma criança. E aí a gente vai se cobrando. Mas, na verdade, a gente não está dando conta de entender o nosso sentimento, porque nós somos humanos. Né? É natural, às vezes, a gente sentir raiva, e até sentir raiva dos nossos filhos, né? Isso eu demorei um tempo até para entender, né? Como assim eu tô sentindo raiva do meu filho? Às vezes eu pensava assim, sabe, que eu não queria ter ele aqui no sentido assim, nossa, eu queria uma distância, como assim eu quero distância agora do meu filho, né? É algo que eu gerei que eu amo tanto. Mas isso é uma coisa natural, porque a gente não controla o que sentir, né? Eu tenho ali diante daquilo que eu identifico no meu sentimento, tenho como olhar para aquilo, identificar e não ter uma ação, como se for assim, de disputar no outro, né? Quando eu consigo olhar para isso. Mas que quando eu não consigo, também, de uma certa forma, tudo bem, né? Porque é humano até. Então, o importante é que eu reconheça depois para poder lá, vamos supor que aquilo não aconteça novamente se for algo mais assim, né? Porque o outro também não é responsável pelo meu sentimento, né? Então, assim, eu posso respeitar o outro. Então, o que muitas vezes eu vejo também na questão da criança, entre os adultos, é que às vezes também a gente impõe que eles sintam de tal forma, por ser criança, em que a gente tenta conduzir ali pelo nosso sentimento, e não respeitando o sentimento da criança. Então, às vezes a gente olha para a criança e fala assim, mas como, né? Eu estou mandando você fazer isso, eu quero que você faça isso dessa forma, sem entender o sentimento da criança. Como se ela tiver, ou seja, desde ali ela já está sendo calada, ela não pode falar o que sente. E a gente vai crescendo com isso, né? Eu sou só imposto pela sociedade, cumprindo coisas que a sociedade quer. Então, eu vejo que isso vem virando ciclos, né? Assim, de geração para geração, no sentido assim, eu acho que não tem um ser humano que cresceu sem ser com alguma imposição, né? E a gente vem, acho que por isso a minha visão, assim, que eu acho que todo mundo deveria fazer terapia, porque seria um ajudando o outro de alguma forma, né? Nesse sentido de olhar, de acolher e de você poder conseguir sabe, se soltando, podendo falar daquilo que você sente, do que você foi calado lá atrás. Né? E isso, assim, não é uma culpa gerada pelos pais, então tudo é culpa dos pais, não, porque esses pais também foram crianças, que também viveram isso lá em outra infância, que tiveram, e eu vejo que é vindo esse ciclo, né? Nesse sentido. Faz Muito bem sentido. colocado, faz muito sentido. E acredito que a gente consiga expandir a partir da sua fala. Você trouxe um ponto importante sobre respeitar o tempo da criança, que é, independente se seja criança, adolescente ou adulto, quando a gente fala sobre os sonhos, sobre os sentimentos, sobre os projetos, né? Que a gente também possa respeitar o, o tempo dessa fala, o tempo dessa dor, né? E o tempo do sujeito de conseguir falar sobre. Por que isso? Parou um pouquinho. Aham, é ao vivo, fique tranquila. Fique tranquila. Qualquer coisa você sai e entra de novo. Aham, tá tudo bem.
Não, fique tranquilo. Pode ir ajeitando aí. Eu vou falando por enquanto. Quando a gente pensa sobre respeitar o tempo, né, respeitar o tempo de fala também, sem que eu fique pressionando o outro a me contar. Porque às vezes eu estou sentindo e eu ainda não consigo te dizer o que é ou como é. Né? A partir de que momento? Olha, eu não consigo te dizer o que eu estou sentindo. Eu ainda não teve o tempo, porque a dor eu sinto um desconforto, aí eu preciso identificar quando esse desconforto acontece, né? Em que momento, em que lugares, por que eu estou sentindo isso? Será que foi depois de ter encontrado tal pessoa? Será que foi depois de ter estado em algum lugar ou eu ouvi algumas coisas? Eu costumo dizer que existem situações também que às vezes são gatilhos e que a gente às vezes não passa desapercebido. Então eu estava tranquilo, né, na vida. Aí de repente eu ouvi uma música, essa música pode ter despertado alguma lembrança. O sonho propriamente dito, às vezes durante a noite a gente tem sonhos e alguns são dolorosos. E às vezes você já acorda angustiado, fala, nossa, do nada. Provavelmente um conteúdo ali foi tocado, né, despertado, e aí gera essa angústia. É claro que a gente não tem que ficar procurando resposta para tudo, são só modelos para a gente poder pensar um pouquinho. De repente eu fui em algum lugar, a voz de alguém me lembrava, o rosto, né, de alguém, a expressão de alguém me lembrava outra situação. Então tudo isso desperta sentimentos, né? Porque toca ali em algumas feridas, em algumas situações. Por que alguns filmes mexem mais com você? Por que algumas músicas? Porque tem essas conexões com aquilo que foi vivido. Quando você conseguir emparelhar lá, você me fala, tá? Que não apareceu ainda o convite. Ah, não tem problema, a gente pode continuar. Fica tranquila. Né? E quando a gente fala de atendimento, então, no atendimento, às vezes a pessoa diz assim, ah, eu não vou para terapia porque eu não tenho mais nada para dizer, ou naquele dia eu não tenho nada para dizer. E, normalmente, na maior parte, o paciente que chega no dia, assim como eu já vivi essa experiência, né, o paciente ele chega no dia e diz assim, ah, hoje eu acho que eu não tenho muita coisa para dizer. Não sei se vocês se lembram de um programinha que passava na Band há muito tempo atrás, e chamava assim, senta que lá vem história. Né? É basicamente isso. O dia que o paciente chega dizendo que não tem muito para dizer, normalmente é o dia em que a gente tem conversas mais dolorosas, mais profundas. Né? Por quê? Porque tem uma angústia que eu estou identificando que está chegando, mas eu não sei se eu dou conta de falar sobre. E é importante que o analista respeite esse espaço, porque às vezes o paciente ele começa a falar e ele não dá conta. Ele pode trocar de assunto como se eu tivesse apertado para trocar de música rapidinho. Né? E quando você menos percebe, já foi para outro caminho. Então, nessa proposta de psicanálise, nós não veríamos a se forçar o paciente a falar. Né? E muito pelo contrário, seria a ideia de respeitar o tempo dele, de falar sobre, né, aquilo que se está sentindo, né? Falar sobre aquilo que aconteceu. Tem momentos em que o paciente diz, eu tenho uma coisa para te contar, mas eu ainda não dou conta. Né? E nesse momento a gente respeita. Eu estou aqui para quando você estiver disponível, para quando a gente der conta de juntos conversar sobre, construir. E é isso que a gente está chamando de acolhimento, né? De respeitar o próximo, assim como a família. Então, da mesma forma que eu preciso pensar, filtrar, para quem eu vou levar as minhas questões? Com quem eu vou falar das minhas dores? É com qualquer pessoa que eu falo sobre isso? Não, é íntimo. Eu preciso sentir confiança naquele com quem eu falo, né? Aquele com quem eu me abro, para que essa pessoa não use essas informações e me machuque ainda mais com aquilo. Né? Então, quando a gente fala sobre reconhecer aquilo que se sente, falar a respeito, não quer dizer que eu vou gritar para o mundo. Né? A gente está falando, eu vou lá no Instagram, no Facebook, vou digitar e vou espalhar para todo mundo aquilo que eu estou sentindo. Não é algo privado, é que eu possa, de fato, preservar os meus sentimentos. Acho que agora foi, né? Deixa eu abrir aqui.
Dá um delayzinho. Foi. Aproveitando que a Andrea trouxe uma pergunta aqui, quando esse discurso acontece, pode ser que venha uma evacuação, Jéssica? Olha, em alguns momentos pode ser que venha sim, né? Do tipo, eu começo a falar, quando a gente chama de evacuação, o que seria isso? São conteúdos que eu não consigo transformar. São conteúdos que eu estou falando, o professor Renato usa uma expressão que eu acho que é interessante, que seria uma verborreia. Então eu falo para não falar de nada. Né? Eu começo a falar constantemente de outras coisas para não falar daquilo que está doendo. Né? Para disfarçar. É como se eu dissesse, tá doendo aqui em cima, do modo de te distrair do que está doendo aqui embaixo. Tá? Então eu começo a falar constantemente, ou a gente pode ter o silêncio, que também é importante respeitar esse tempo, como também essa fala, né, que não dá nem tempo de nós intervirmos, de nós falarmos, pensarmos sobre. Eu só quero pôr para fora. Né? Eu quero só aliviar o que está sentindo, então eu falo de tudo e não é uma fala que eu consigo transformar. Por quê? Porque não tem aonde pegar. O conteúdo evacuatório são descartes. São coisas mais ilusórias, né? São alucinações daquilo. A gente não está falando de realidade. Então, por exemplo, o paciente pode chegar para análise e dizer assim, num curto espaço de tempo, que está tudo bem. Né? Não, essa semana foi muito tranquilo, não aconteceu muita coisa. Olha, não, as coisas só. Graças a Deus tá tudo bem, viu? Não, tá indo bem as coisas. Sei, né? Porque tá tudo tão bem. Então você vai vendo que a única palavra que repete muito é tá tudo bem. Algo não soa tão bem, né? Então a gente vai para além daquilo que está sendo dito. Né? Muitas vezes a gente pode intervir, não quer dizer que todos os momentos que vão acontecer isso tem que fazer isso, né? Estou só trazendo um exemplo. Né? De que, olha, você gostaria muito que estivesse bem, né? Mas estar tudo bem, não estar tudo bem, né? Porque essa pressão de que eu venho até aqui, às vezes suponho problemas, né? É um lugar destinado para isso, então é o momento. Ou às vezes vem sentimentos de estar sendo ingrato, de não estar dando conta, de reconhecer as coisas que acontecem. Olha, eu vim aqui, mas a minha vida não é só ruim. Claro que não é só ruim. A vida tem muitas coisas boas, tem muitas coisas difíceis e tem muitas coisas ruins também. O que a gente vai fazer é abraçar cada parte, porque faz parte. Nos constrói, né? Constrói quem nós somos. Faz sentido? Eu vejo essa necessidade também das pessoas, dos novos moradores, de sempre mostrar que está tudo bem. Eu vejo isso muito é muito presente isso nas redes sociais. É como se tivesse uma desculpa. Né? Eu não posso estar mal porque está todo mundo mostrando que está tudo bem. Eu não consigo estar mal. Né? Então eu tenho que mostrar a minha vida perfeita, mostrar ali que eu estou muito bem. E assim, essa necessidade sempre da aprovação do outro. Né? Como se o outro ele tem que aprovar a minha vida ali a todo momento. Né? Eu tenho que ter uma aprovação de tudo, sobre quem eu sou, sobre como eu me vesti, como está o corpo, até muito assim, a gente é muito cobrado. Né? E é um cobrando o outro. Então, assim, e há uma inveja também, né? Aquilo que o outro mostra ali parece ser melhor do que o que eu vivo, porque vamos falar assim, no sentido da mídia, né? Na mídia, das redes sociais, ali a pessoa ela demonstra assim como se ela fosse a pessoa mais segura de si, que ela tem uma autoestima elevadíssima. Então você fica assim, nossa, mas como assim, né? Essa pessoa tem aquela inveja, aí você quer mostrar também que está melhor que ela e vai indo nesse ciclo, né? Onde parece que você não pode estar mal. E aí quando alguém às vezes demonstra realmente o que ela é assim, nossa, mas essa pessoa está fazendo mimimi, né? Essa pessoa ela está querendo dramatizar, ela está querendo se vitimizar. Às vezes acontece também, né? Tem pessoas que às vezes gostam de mostrar esse lado para chamar uma atenção. Né? Ali ela também está querendo a atenção. Igual uma criança quando quer atenção. Mas a vida, mas há pessoas que realmente estão sendo elas mesmas. Né? Assim, por exemplo,
eu não quero postar nada, eu não estou aqui. Então, essas pessoas são vistas sempre como doentes. E não é por aí. Igual você falou, ficar triste não é uma doença. Né? E muita gente já se procura. Eu vejo que é uma grande, agora tudo é depressão, tudo é ansiedade, eu estou doente. As pessoas, elas veem a ansiedade, a tristeza, muito como doença. Vou faltar no sentido assim, da medicação, há uma automedicação que as pessoas fazem muito grande, né? Porque deu certo com o vizinho, porque deu certo com o fulano, aí fulano me tira com o fulano e eu vou lá e como, sem nem pensar nas consequências. Exato. Né? Então, assim, hoje muita gente com ansiedade, coisa que você pode estar ali fazendo a terapia de uma forma mais tranquila, elas estão tomando remédios fortíssimos, né? Sem pensar nas consequências. Então, a gente vê assim, muita gente tomando uma vitamina, vamos dizer assim, ou um Lexapro e por aí vai, da vida, tomando assim, é receitado, onde deveria ser receitado como se for. Há uma necessidade, às vezes há uma necessidade, mas não para casos assim, né, onde a pessoa ficou triste devido a um evento, ou devido a um período da vida dela que ela está passando por ser difícil, já receitar assim, simplesmente porque, está triste, então não vou dar, né, como se fosse passar a tristeza. Na verdade, não passa. Ela vai estar ali, a pessoa muitas vezes vai estar, pela medicação forte, vai estar meio que alienada da vida, que ela fica culpada, lá tem muito termo, não tem outro termo para usar. Né? Então, realmente, ela não vai estar sentindo nada, mas nem ela mesma ela vai estar sentindo. Ela não vai conseguir fazer nada. Né? À medida que isso é retirado, a pessoa ela sente várias coisas. Então, como assim? Né? Eu não me curei, eu preciso novamente de mais. Isso eu vejo assim, é a mesma coisa que acontece com o dependente químico. Né? Ao menor grau de algo que me dá muito prazer, naquilo que eu quero sentir da dor, né? Eu não quero olhar para tudo que eu não estou dando conta, então eu me apego em algo que me dá muito prazer, e ali eu vou me viciando. Então, esse ciclo vicioso. Porque, como eu falei, esses remédios, por mais às vezes que sejam necessários, mas eles têm os efeitos colaterais. Né? Diferente da homeopatia, eu não estou puxando sardinha só para mim, não sei o quê. Mas a homeopatia, por ser natural, ela não tem efeito colateral. Né? Então, ela dá uma qualidade de vida. Ela te ajuda na questão desses sintomas, sem causar outros sintomas, sem causar dano físico, né? E proporciona o mesmo benefício. E por que falam, no sentido assim, eu vejo que muita gente fala assim, mas como que a homeopatia funciona, né? Se é natural? Há uma disponibilidade nesse sentido por ser realmente natural. Então, aquilo que parece ser mais barato hoje em dia, parece não ter valor e não ter eficácia. Então, eu sempre vou por aquilo que né, que tem um nome e é mais caro, e nem sempre é assim. Né? Porque se fosse, não causaria outras doenças, vamos dizer assim. Então, assim, há uma necessidade também, eu vejo, assim, do mercado, porque senão não venderia-se mais remédios. Então, eu preciso criar pessoas mais doentes para que vendam mais remédios. Vamos dizer assim. É lucrativo, Não, com certeza. não falando que em dado momento não seja Com necessário. certeza. Em dado momento são necessários. Mas por questões emocionais, eu não vejo como uma necessidade. Né? Mas no sentido. Mas há uma necessidade da pessoa em procurar por aquilo ali muito rápido. Então, eu estou nessa parte da Sim. medicação. O professor Renato traz uma reflexão que eu acho que é muito prudente sobre a medicalização. Então, eu tenho medicamentos que são essenciais de forma pontual e eu tenho um medicamento estético. O estético é aquilo para eu gostar de você. O essencial, né, aquele pontual, é aquele que realmente se precisa. E se a gente conseguisse quantificar isso, seria 10% dos casos que hoje em dia são medicalizados. Então, é um momento pontual, né, acompanhado por profissionais de qualidade. Então, não é para pegar com a vizinha, não é para pegar o do, meu parente sobrou, fui lá e tomei. Né? Sempre acompanhado, até mesmo a homeopatia, que não tem efeitos colaterais, não dá para você tomar sem ter o acompanhamento, né, de um profissional, como que você tem feito. Então, isso também é muito importante. Tem a necessidade, mesmo sendo natural, de tomar sem uma real necessidade.
Exatamente. Não é tomar por tomar, né? Para dizer, ah, vou prevenir. Não, a gente olha para isso. Então é a mesma coisa a terapia. A terapia, se você não tem uma dor interna e você não. Aliás, a terapia, se você não reconhece a dor interna que existe, porque dor todos temos, né? Se você não dá conta de reconhecer essa dor interna, não tem o que o terapeuta fazer. Eu não posso criar uma pauta de conversa sobre a tua vida. Não quero que você fique aqui, né? Caso você não reconheça isso, não dá para se analisar, o que a gente chama de analisabilidade. O paciente precisa trazer as questões, ele precisa dizer no seu próprio tempo, né? Independente se a gente está falando, às vezes um período longo de silêncio, um período longo de choro, um período longo de. Pode ser coisas mais aleatórias a princípio, para depois a gente chegar naquilo que é doloroso, que dói bastante. Então, respeitando tudo isso, aí a gente pode trabalhar, mas não aleatoriamente, né? Não ali apenas mantendo o paciente porque qualquer outra coisa. Ai, vim porque me disseram, vim porque senão meu relacionamento termina. Isso não sustenta a terapia. Né? Ai, vim fazer porque estou cursando psicologia e me obrigaram. Vim fazer porque quero fazer psicanálise, aí eu quero me autoconhecer, né? Ah, sei não, né? Se dá conta de se autoconhecer, tô horroroso. Então, assim, não sustenta uma análise. O que sustenta é eu tenho uma dor, e aí nós, enquanto profissionais, precisamos passar por esse processo. Assim eu posso ajudar o outro, de outra forma não dá. Dá, né? Mas depende da qualidade. Eu reconheço que eu tenho uma dor interna muito grande, que eu não dou conta de olhar para isso sozinho, porque isso me paralisa. Então eu busco por uma dupla, eu busco por uma companhia, para que eu possa pensar. Gosto quando o professor Renato traz sempre a semântica da palavra, né? Que pensar vem do verbo pesar, que significa duas medidas. Então, sozinhos, a gente só fantasia. Agora, para pensar mesmo, eu vou pensar através do outro, com o outro, né? O auxílio. Nós que estamos de fora, enquanto analistas naquele momento, a gente consegue ter um pouquinho de sensibilidade e construir caminhos para transformar, para pensar sobre aquele assunto. Não, olha, você trouxe esse ponto, vamos ver se isso aqui faz sentido. A gente vai caminhando por alguns caminhos, né? Para transformar essa dor, para que aquela ferida possa se tornar uma cicatriz. Não desaparece, mas pelo menos não paralisa a minha vida, não impeça com que a minha vida progrida. Né? Faz todo sentido. Eu acho que é mais no sentido assim, de respeitar essa história, né? Respeitar que você é um ser humano e não uma máquina, que você não tem como se programar, como sentir. Você vai viver mudanças a todo minuto. Eu acredito que a gente muda a todo minuto. Sim. Não sentir uma culpa nesse sentido de você ser humano, porque ali você muitas vezes não tem como saber, igual você falou, eu posso idealizar. É igual, às vezes, vamos supor, tem muitas mães que, antes de ser mãe, a gente às vezes fala assim, ah, mas se fosse meu filho, eu não faria isso. E o viver é diferente, né? Porque você não tem um controle. Então, saber que a gente não controla, a gente não tem um controle da vida, né? E nem a escolha. Também eu aprendi isso. Eu achava que muitas vezes a gente tinha a escolha e o Essa é uma controle. parte difícil, digamos. Uma parte difícil, bastante. Só que a gente não tem, né? É difícil até a gente aceitar isso, né? Como assim? Eu não tenho controle, eu não tenho a escolha sobre as coisas. É um pouco até difícil e doloroso pensar sobre isso. Mas conforme a gente vai passando pelo processo, e é um processo, Uhum. muitas vezes as pessoas não querem Leva tempo. pular toda essa etapa. Né? Como assim, ah, eu quero ter um filho, mas eu quero pular todas as etapas. Então eu já quero que as vezes pronto, Né? Não quer, então. todas elas. Né? Até para você crescer, você passa por todas as etapas da vida. Então, na vida adulta, a gente quer como se fosse algo já pronto, que já é uma bula, não é que a gente se tornou adulto, né? Que a gente já viveu tudo, tem experiência de tudo. Né? A gente não tem, a gente também continua passando por processos de evolução. Né? Eu acho que a todo momento, a todo minuto, são respeitáveis. Né? Se olhar não como uma máquina, não como um botão ali que você se programa, deixar você se respeitando, se
acolhendo, se permitindo. Eu falo dessa forma. Exatamente. E a gente caminhou bastante hoje, né? Acho que como a gente conseguiria fazer uma finalização falando sobre, pegando o próprio gancho do tema e tudo que nós já conversamos aqui, tá tudo bem se você não consegue dizer ainda o que você sente. Tá tudo bem se em alguns momentos você tentou buscar por ajuda e não deu conta. Cada um tem o seu próprio tempo. Às vezes a gente tenta, mas ainda não é o momento, é preciso esperar. Então, respeitar o tempo de cada um é muito importante para isso, para se abraçar, né? A busca por um profissional adequado. Nós aqui, nós duas, né? Eu, a Camille, nós também passamos pelo nosso processo analítico, também vivemos as dificuldades de falar sobre a dor, né? Cada um tem o seu próprio tempo. Às vezes a gente quer muito falar sobre algo, mas ainda não dá conta, né? E não significa que eu sou um fracasso, que eu não dou conta. É só que tá muito doloroso, eu preciso desinfeccionar um pouco, né? Sabe quando ainda não dá para mexer, você precisa de um tempo, você precisa cuidando de outras coisas que podem parecer mais triviais, mas que vão liberar o caminho para que aquilo que é doloroso possa surgir. A análise não é rápida porque dói, não é porque ela é ineficaz, não é porque ela, que demora, né? Porque vai aos poucos. Não, o analista não quer te tornar dependente dele, muito pelo contrário, quer que você vá, que você consiga depois viver tudo isso sozinho. A ideia da análise dolorosa é porque a gente sempre tem uma perda, né? Tocar naquilo que, falar novamente sobre aquilo que doeu é uma forma de libertar. Porque às vezes a gente retém uma memória de um fato com a maturidade daquela época. Então, vamos supor que algo traumático tenha acontecido aos 5 anos. Não significa que você tenha que chegar e falar todos os seus 5 anos ali. Não funciona assim. A gente vai aos pouquinhos. Porém, quando você olha para essa memória que está ali, é uma memória distorcida, é como uma criança de 5 anos olhava ao mundo, com as limitações de uma criança de 5 anos. Mas o sentimento está ali como se tivesse surgido há 1 minuto atrás. Ele ainda pulsa como se tivesse acabado de surgir, mesmo você já estando na vida adulta. Então é muito importante respeitar isso. Né? E aí, quando a gente vai para análise, a gente fala da dor, né? Olha, eu me lembro que talvez isso possa ter acontecido e tudo mais. Você vai descrevendo, você vai voltando para aquele lugar, aos pouquinhos, pensando como que é então a situação econômica do lugar, com que idade tinham. Às vezes isso choca, né? A gente olha para os pais e fala, nossa, os pais falharam muito. Aí eu paro para olhar e falo, nossa, mas tinha minha idade naquela época que eu estou dizendo sobre a falha. Então, essas conexões do que aconteceu, que a gente não vai saber exatamente como foi, porque nossa memória é falha, não captamos 100% da realidade, né? Assim como eu vou podendo tranquilizar, então a gente abraça a história. Tem coisas que a gente sente vergonha, né? Eu sinto vergonha de que isso aconteceu, eu sinto vergonha de que aquilo tenha acontecido, enfim, de coisas assim, mas isso é o que te trouxe aqui. Então, tá tudo bem. Né? Quando eu olho para isso e abraço, para quem eu sou hoje, a vida fica mais leve. Né? Eu posso ser mais grato pela conquista. Né? Eu posso me permitir viver a conquista, me reconhecendo, nutrição, disso que a gente está falando. Então, sim, é muito difícil traduzir a dor em palavras. É difícil, mas não é impossível. Basta que a gente possa se permitir, né, aos pouquinhos. Camille, tem algo que você gostaria de contribuir? Eu continuar faltando na que você falou, no sentido assim, a pessoa sempre acreditar em si, né? Não se comparar ao outro. O outro, ele tem as qualidades dele, que você talvez não vai ter. E é isso que faz cada um especial e diferente. Se fosse um festival, a gente não teria nada em especial para mostrar ao outro. Né? Seria já algo muito comum entre todos, então não faria diferença. E cada um tem essa qualidade, o seu defeito, e é isso que nos torna especial e único. Né? Então é dessa forma que eu trabalho na análise, com uma pessoa sendo ela um, é dessa forma que eu trabalho também a homeopatia, cada um sendo um. Por isso que eu não utilizo
tens o mesmo medicamento também. Várias pessoas, elas podem ter o mesmo sintoma, mas cada um tem a sua história. Por isso não é algo para cada um é um. É isso que faz especial. Cada pessoa ela tem uma parte especial dentro de si. Cada pessoa tem um defeito dentro de si. E é isso que faz humano. Faz. Então, eu acho que é colocar mais nessa parte da pessoa acolher, se olhar, se permitir, saber que ela é única e olhar para ela como única. Não precisa ser. E é isso que torna belo, né? O quão único nós somos. Bom, Camille, muito obrigada. Antes da gente finalizar, a Andrea lembrou que hoje é um dia bem movimentado de lives, né? Então, Verdade. ela tem uma live ali com a Janaína falando sobre o filme Divertidamente, que é sensacional, dá para pensar em muitas questões sobre a psicanálise, sobre sentimentos, sobre vida, né? Ali no filme é muito gostoso. E também assistir com crianças, com adolescentes, para a gente conseguir conversar sobre isso. É um caminho para falar sobre sentimentos. Muito interessante. Deixa o horário depois aí pra gente, André. Acho que é às 16, se eu não me engano, né? Que eu não me lembro. E tem uma live também com o professor Renato, também, que ele vai fazer hoje ainda. Então, tem bastante coisa. É às 2 às 16? Então, ótimo. Temos duas grandes lives acontecendo. Então, muito obrigada, Camille, por estar aqui. Foi um prazer. Com certeza teremos novos encontros futuramente. Quero agradecer a todos que interagiram aqui no canal, também aqui no Instagram. Muito obrigada. E a gente se vê numa próxima vez. Eu quero agradecer a todo mundo, agradecer a Jéssica pela oportunidade. Muito obrigada a todos por terem disponibilizado esse tempo para acompanhar a gente. Fiquem com Deus. Um bom fim de semana a todos. Beijo. Um bom feriado também. Tchau, tchau, gente.